Amém. Meus irmãos, esse é um tempo agora de ouvirmos a palavra de Deus. E eu quero te convidar a preparar o seu coração com muita atenção, para que o Senhor fale com você através do seu servo. Ouviremos nosso irmão Samuel com muita alegria e expectativa no coração. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, meu caríssimo maestro César Timóteo, um amigo tão querido que Deus trouxe para a nossa casa, para a nossa família. Obrigado, banda, obrigado pela presença de todos. Queridos, que privilégio enorme a gente poder estar aqui na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Coisa boa você ter vindo aqui num domingo de carnaval. Olha só que interessante. Tenho certeza que você teve uma certa dificuldade em estacionar se você não parou o teu carro lá no estacionamento. Mas você veio aqui porque você entende a prioridade da palavra de Deus. E estar aqui mais um domingo é um privilégio, porque você vir aqui para tratar das coisas do alto é aquilo que faz o teu coração ser renovado. Você vir aqui, acordar cedo, priorizar a palavra do Senhor, eu tenho certeza que você não fez isso aqui por uma liturgia. E você não veio aqui só porque você tem que cumprir um rito, mas certamente porque você entende que precisa receber algo do seu Deus. E esse Deus tem algo para entregar para o teu coração nessa manhã. A soberana vontade do Senhor permitiu que você chegasse aqui. Talvez você pense que foi o teu despertador que te levantou. Talvez você ache que foi o seu carro que te trouxe aqui. Mas a verdade é que Deus tem conduzido cada segundo da sua vida. Deus tem conduzido cada centímetro do seu dia. E não existe nada que você esteja vivendo hoje que seja fora da vontade de Deus. A verdade é que se por um instante nós não temos sido aquilo que o Senhor deseja, certamente não é por causa dele, mas talvez porque não temos dado ouvidos àquilo que nós precisamos ouvir. E eu já quero deixar algo bem claro aqui nessa manhã, que hoje você não vai ouvir nada de muito novo. Eu não venho aqui trazer uma coisa muito nova para você, eu não venho trazer algo diferente, porque certamente você já ouviu tudo aquilo que eu vou dizer. Talvez você tenha 20, 30 anos de crente, talvez você se converteu na semana passada, mas ainda assim, os princípios que a gente vai tratar não são coisas muito novas. A verdade é que nós precisamos entender as coisas de Deus como um espelho, especialmente a palavra de Deus como um espelho, é o que diz lá em Tiago. De modo que toda vez que a gente se depara com ela, nós somos confrontados com a nossa própria pessoalidade, mas também com a santidade de Cristo. E é interessante quando a gente fala sobre a palavra de Deus ser um espelho, porque certamente você tem um espelho na tua casa, mas você não precisa dele para que você saiba exatamente como é o seu cabelo. Você não precisa de um espelho para que você tenha o pleno conhecimento dos seus traços físicos. Mas o fato de você ter um conhecimento dos seus traços físicos, do teu cabelo, do teu tom de pele, não te isenta de ter um espelho dentro de casa, porque você precisa se avaliar diariamente. Todos os dias você está na frente de um espelho, antes de sair de casa, você precisa se arrumar, você precisa se ajeitar, e quando você chega no trabalho, você se ajusta novamente, e no meio do expediente você se ajusta novamente, na hora de ir embora você se ajusta novamente, e algumas pessoas olham no espelho até antes de dormir. A verdade é que o espelho ele tem uma virtude muito importante no nosso dia. Hoje você não precisa dele para saber do teu tom de pele, para saber como é o teu cabelo, mas um dia você precisou dele para poder se enxergar, e a partir daquilo você vive nesse hábito de se avaliar diariamente, dioturnamente, e assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós nos deparamos com ela, ela nos mostra quem de fato nós somos e aquilo que nós precisamos ser. A palavra de Deus um dia chegou até você e te mostrou de fato quem você é, e possivelmente você tenha se arrependido dos seus pecados e tenha transformado o teu jeito de viver, tenha mudado a sua rotina. Em outras palavras, você aceitou Jesus e hoje você não é mais a mesma pessoa, mas o fato de você hoje ser salvo não isenta a mim e não isenta a você de nos depararmos diariamente com esse espelho aqui. A verdade é que
quando você passa muito tempo sem se olhar no espelho, às vezes você acha que você está de um jeito, mas quando você chega lá, você percebe que você precisa ser completamente transformado. Da mesma forma, muitas vezes, quando nós estamos sem a palavra do Senhor, quando nós não lemos a Bíblia, quando nós estamos distantes desse livro, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, às vezes nós achamos que nós estamos indo muito bem, e que de repente é só um mero detalhe que precisa ser ajustado em nós, mas quando nós somos imersos nisso aqui, a palavra do Senhor diz: você está vivendo uma vida completamente diferente daquilo que eu desejo para você. Longe do espelho você acha que precisa só fazer um ajuste na gola da camisa, mas quando você está na frente dele, às vezes você percebe que precisa de um banho. Diante da Bíblia você acha que é só um detalhe, mas quando você se aprofunda nela, você percebe que às vezes é quase que preciso nascer de novo. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia, abrir o teu espelho, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 23. Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 23, nós vamos encerrar o capítulo 5 do livro de Efésios. O texto diz o seguinte, verso 21: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, mas que antes ela faz aquilo que o Senhor deseja. Nós te agradecemos porque o Senhor se preocupa e o Senhor tem zelo com a tua igreja. E neste momento eu peço que o Senhor esteja sensibilizando os nossos corações, que o Senhor esteja tirando o mais duro e frio coração e transformando em um coração sensível à tua voz. Porque como diz a tua palavra, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Meu Deus, que estejamos abertos a receber a tua palavra, de modo que seremos mudados, transformados e edificados por ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido, se você é solteiro, se você é viúvo, ou se você não tem um cônjuge, não se preocupe, Deus vai falar com você da mesma forma. Apesar de ser um texto especialmente direcionado a marido e mulher, Deus vai ministrar o teu coração, porque Ele trouxe você aqui nessa manhã e Ele não vai te deixar sem o pleno alimento dEle. Amém? Glória a Deus. Ao lermos esse texto, algumas pessoas podem pensar que Paulo era um apóstolo extremamente misógino. Muitos podem ler um texto como esse e falar assim: engraçado como que os apóstolos da época eles eram machistas, né? Eles não tinham muito afeição com as mulheres. Engraçado como que alguns textos da Bíblia tratam as mulheres de uma maneira muito inferiorizada, é isso que aparenta. Mas a verdade é que desde o verso 21, quando Paulo fala sobre sujeição e quando ele fala sobre submissão, ele já começa falando sobre a submissão e a sujeição uns para com os outros. E às vezes muitos de uma maneira muito errônea chegam a dizer: não, mas Paulo só falava para a mulher, a Bíblia só fala para a mulher, sobre a sujeição da mulher, sobre a submissão da mulher. Mas no versículo 21 ele já começa dizendo
sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. De modo que a sujeição não é uma particularidade feminina, mas ela é para todo filho de Deus. E o que nós vamos ver nos versículos seguintes é apenas o papel de cada um no aspecto da sujeição. Porque viver o Evangelho é viver uma vida de sujeição mútua. O Evangelho é uma vida de sujeição constante uns aos outros. Não tem como vivermos o Evangelho sem entendermos a submissão uns para com os outros. Porque somente o egoísta se recusa a considerar a necessidade do outro e sempre impõe a sua vontade. E egoísmo não vem de Deus. Egoísmo não faz parte daquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Apenas o egoísta entende que não precisa se sujeitar e que não precisa se submeter, mas o temor a Deus leva o crente a ser cheio da consideração pelo próximo. Se você é alguém que teme ao Senhor, se você é alguém que tem a sensibilidade do Espírito, certamente você vai ser uma pessoa que vai se sujeitar aos outros, apesar do teu nome, apesar do teu cargo, apesar da tua influência. Eu posso liderar muitas pessoas, mas a verdade é que em muitos aspectos eu me sujeito aos meus liderados. Em muitos aspectos eu sou submisso àqueles que estão abaixo de mim. Eu lidero pessoas que me ensinam muito. Eu conduzo pessoas e aprendo muito com eles de maneira direta, mas às vezes de maneira muito indireta. Por exemplo, a minha célula de terça-feira na casa do Dr. Marcelo e da Marilene. Eu sou o mais jovem daquela célula, eu e Bruninha, 28 anos, estamos lá. E a média lá é a partir dos 60, né, doutor Marcelo? Ou mais, né? Tem alguns de 80 anos lá também. E apesar de liderar aquela célula, eu também me sujeito a eles no aprendizado. Eu também me sujeito a eles em tantas coisas que eu recebo. O fato de liderar aquele povo não quer dizer que sou melhor, não quer dizer que estou acima, e não quer dizer que a minha voz é mais poderosa do que a de todos. Eu estou lá como homem de Deus para conduzir o povo, mas aprendo diariamente. O filho de Deus, ele precisa entender a sujeição mútua. O filho de Deus precisa entender que ele também deve ser submisso a alguém. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha de prestar contas a alguém. O presidente do teu país, ele precisa prestar contas a alguém. Ele precisa prestar contas a um conselho. Se ele faz é outra história, se ele não faz, mas a diretriz é essa. O chefe de uma empresa, ele tem conselheiros a quem ele deve ouvir. Então o que eu quero trazer aqui não é uma ideia de que a submissão e a sujeição é uma particularidade feminina, mas de todos nós. Agora cada um vai exercer esse papel da sujeição de uma forma. Nos últimos domingos nós temos estudado o livro de Efésios e hoje eu quero tratar sobre a última parte do capítulo 5. E ele fala muito sobre casamento, e apesar da gente conhecer a instrução bíblica sobre o casamento e do papel do homem e do papel da mulher, no contexto aqui dessa carta de Efésios, falar sobre matrimônio saudável, falar sobre uma relação saudável, era algo muito revolucionário. Talvez hoje você chegar aqui na igreja e ouvir uma palavra sobre matrimônio, está tudo certo. Mas no contexto de Efésios, naquela época em que Paulo estava pregando para todo mundo, era muito novo. Toda vez que Paulo trazia uma instrução sobre matrimônio, é para que ele fosse fortalecido, é para que os casamentos da época pudessem dar certo. Para que aqueles matrimônios pudessem funcionar do jeito que Deus planejou para que fosse. Porque não é possível, e preste atenção nisso, não é possível você viver a plenitude daquilo que Deus criou, fazendo do teu jeito. Você pode fazer do seu jeito muitas coisas que você tenha criado, mas aquilo que Deus criou não pode funcionar, se não for pelos moldes que Ele estabeleceu. E casamento é algo criado pelo Senhor. Toda vez que você recebe algo de Deus, uma bênção do Senhor, a primeira pergunta que deve ser feita é: Deus, qual é a maneira correta de fazer uso disso? Deus, qual que é a instrução? Quais são os cuidados para que isso funcione bem? O que eu devo evitar para que isso não estrague? O que eu tenho que evitar para que isso não dê errado? Como eu devo fazer para zelar, para cuidar, para abençoar? Não é possível viver um casamento saudável e maravilhoso se eu não aprender na Bíblia como ele funciona. E a verdade é que tem muita gente casando
mas está longe da instrução. Tem muita gente usufruindo de algo que Deus criou, mas não está sabendo fazer uso daquilo que Deus criou. E falar sobre isso naquele tempo era muito novo, como hoje também causa um certo espanto, mas ainda mais naquele tempo, porque o povo não estava nem um pouco preocupado com um casamento saudável. Aquela realidade de Éfeso, eles não estavam nem um pouco preocupados com um matrimônio saudável. Falar sobre o amor do homem em relação à mulher e sobre a submissão saudável da mulher em relação ao homem era quebrar paradigmas da cultura, era ir na contramão de um sistema pecaminoso que era muito sólido. Falar sobre um amor sacrificial do homem em relação à mulher era ir na contramão de um sistema opressor que era extremamente aprovado pelo povo, era endossado pela sociedade. Se por um lado naquela cultura existia riqueza na arte, existia riqueza na filosofia, existia uma pobreza matrimonial, existia uma pobreza moral muito grande. E na cultura judaica, por exemplo, quando a mulher era solteira, ela era propriedade do pai. E quando ela se casava, ela era propriedade do marido. E os judeus, eles tinham um conceito assim, extremamente baixo em relação às mulheres. Um conceito muito, elas tinham pouquíssimo valor. Tanto que quando o judeu acordava, ele agradecia por 3 coisas. Ele falava: Deus, obrigado porque eu não nasci escravo, obrigado porque eu não nasci pagão, e obrigado porque eu não nasci mulher. E vão ter outros registros que vão dizer que o judeu, quando ele acordava, ele agradecia por não ter nascido cachorro, agradecia por não ter nascido samaritano e agradecia por não ter nascido mulher. E na época, por causa desse desprezo em relação às mulheres, o divórcio da parte do homem era muito fácil. Então, quando o homem se cansava da sua esposa, ele poderia usar desculpa muito barata para se divorciar dela. Então, os maridos da época poderiam se divorciar da esposa pelo simples fato dela ter colocado muito sal na comida. O marido poderia divorciar da mulher por ela ter queimado um pão. Assou um pouquinho a mais? Não quero mais você, toma aqui a tua carta. E muitos nem sequer davam a carta, porque a carta de divórcio, aquela mulher, ela pelo menos poderia voltar para a casa do pai. Mas muitas vezes ela era vista como uma qualquer, como uma pessoa rejeitada. E ela não tinha uma segunda chance de sobrevivência na vida. Tudo isso porque quando o marido se cansava da mulher, por ela ter queimado o arroz, se é que na época tinha, ele poderia se divorciar dela. Agora é engraçado, porque por outro lado as mulheres não tinham o mesmo direito. Aquele marido, ele poderia viver uma vida completamente imoral. Ele poderia se envolver em questões muito sujas, mas ela estava presa a ele enquanto ele o quisesse. E a gente está falando de judeu, a gente está falando de um povo que tinha a lei de Deus. Inclusive na época, até escravos e os meninos tinham acesso à leitura das escrituras na sinagoga, mas a mulher não. E alguns judeus mais extremistas, eles chegavam a decretar: é melhor que a lei seja queimada do que uma mulher aprenda a lei. É melhor botar fogo nisso aqui tudo da sinagoga do que uma mulher ter acesso a isso aqui e aprender isso aqui. Então, na época da igreja primitiva, o matrimônio estava em decadência naquela cultura. Mas não era só em relação aos judeus. Na cultura grega era muito pior. O grego, quando ele era casado, ele tinha prostitutas, ele tinha concubinas por prazer, e a esposa ele tinha para a criação de filhos. Então eu preciso de filhos legítimos, então está aqui você que é minha esposa, mas se eu quero prazer é com prostitutas, é com as concubinas. Já em Roma era um pouco diferente, as mulheres se casavam para divorciar e divorciavam para se casar. Há relatos de que em Roma haviam mulheres em seu 23º casamento. Então, quando Paulo traz essa instrução, se é escandaloso hoje para algumas mulheres, como assim submissão? Para alguns maridos, como assim amar a ponto de morrer? Pensa na época. Olha o contexto em que Paulo está escrevendo isso aqui. E lá no verso 22, ele diz: esposa, cada um de vocês sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Porém, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa sujeita em tudo ao seu marido. Isso me faz pensar sobre algo muito interessante. Essa igreja aqui, ela tem 113 anos. Se Jesus não fosse o cabeça desse lugar, isso aqui já tinha fechado há muito tempo.
Se Jesus não fosse a voz diretiva dessa casa, essa casa já tinha se fechado há muito tempo. Assim, quando o pastor Juan chegou aqui em 2018, algumas pessoas perguntavam para ele: pastor, qual a visão você tem para essa igreja? Ele falava: visão nenhuma. Porque visão de igreja você não impõe, visão de igreja você discerne. Deus já tem uma perspectiva sobre esse lugar, e o nosso papel enquanto filhos é discernir essa voz e viver com base nessa voz. Jesus já tem uma visão para esse lugar, e o que a gente precisa fazer é entender essa visão e viver de acordo. E o que Paulo está dizendo aqui é: assim como Cristo é voz diretiva na igreja e por isso as coisas funcionam, assim deve ser entre vocês. Que o marido seja a voz diretiva e a esposa submissa a essa direção. Então, quando Paulo traz essa instrução, o matrimônio era quase inexistente. O que gerava espanto no povo era uma instrução correta, não era a opressão que já existia. O que espantava o povo era a instrução correta. Estranho era uma mulher se submeter por amor e por livre e espontânea vontade, porque esse homem era digno da submissão, isso quase não existia. Assim como hoje é estranho uma mulher poder falar abertamente que é submissa e ela tem prazer na submissão. Isso é quase uma ofensa. Escreva isso na internet, você vai ver quão julgada você vai ser. É quase uma ofensa, porque muitas mulheres que dizem viver a submissão, na verdade vivem o abuso dentro de casa, com um marido extremamente autoritário, que não a ama, e logo ele não cumpre o seu papel de marido semelhante a Cristo. O marido que manda ela calar a boca, porque ele não suporta ouvir o quão falho ele tem sido com ela, e ele faz isso porque ele não quer mudança. Muitas mulheres odeiam a submissão por não entenderem essa palavra, não entendem o que significa, e atribui essa palavra a experiências negativas que tiveram, a experiências negativas que têm, ou a experiências negativas que receberam de terceiros. Mas submissão, querido, aprenda isso: submissão não é obediência cega, submissão não é se tornar uma escrava, submissão não é ter a tua voz não ouvida, não é ter a tua voz silenciada, submissão não é aceitar absurdos em nome da tradição. Quem falou isso para você mentiu. Isso não é submissão. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Submissão é seguir na direção que já foi apontada pelo marido. Submissão é confiar na visão que já foi determinada. E por causa da deturpação da sociedade, a gente abre mão de valores inegociáveis na palavra de Deus, e a gente faz o nosso jeito. Mas toda vez que a gente faz o nosso jeito, aquilo que Deus criou para ser de outro, dá errado. E algumas podem dizer: bom, mas existe um motivo para que eu seja assim, existe um porquê de eu agir dessa forma, existe um porquê de eu bater boca com meu marido, existe um porquê de eu não aceitar nenhuma instrução. Eu sou assim porque em casa eu tenho um marido que não resolve nada, ou em casa eu tenho um marido que é extremamente autoritário. E na sociedade nós vemos esses dois tipos de discurso. Esse homem é extremamente rude, esse homem é mau, esse homem é insensível, esse homem é autoritário, esse homem não pensa em mim, não tem zelo por mim, não devo submissão a ele. Por outro lado, esse homem não faz nada, fica o dia inteiro no sofá, não faz nada, não move uma palha para fazer alguma coisa dentro de casa, não devo submissão a um homem assim. Portanto, nós conhecemos mulheres que não entendem a submissão, e por não entenderem não praticam. E por causa disso, desses dois cenários, elas assumem uma função que não é delas, e isso gera um desgaste muito grande. Então nós temos mulheres que querem agora liderar o marido, mulheres que querem apontar o caminho do lar, mulheres que querem sustentar nas costas a família inteira. E sabe o que acontece? Ela consegue, dá certo. Quantas mulheres que sustentam a casa você vê que funciona? Funciona. Mas a verdade é que isso gera um desgaste com o passar do tempo, muito desnecessário. Com o passar do tempo, essa mulher que era para estar viva, cheia de vida, com a vitalidade, agora ela está cansada, ela está depressiva, ela está precisando ser cuidada. E sabe por quê? Porque toda vez que você faz aquilo que você não foi chamado, toda vez que você exerce um papel que não é seu, você se frustra. Porque o resultado não é do jeito que você queria, ou às vezes você está com consequências que não precisava, e o processo de cura ele é muito mais demorado. Pensa numa peça de carro que foi instalada no lugar errado, ela até pode resolver o problema,
mas a peça vai se desgastar, a peça vai quebrar e possivelmente o carro vai ter que passar por uma outra mecânica muito mais cara. E eu tenho certeza que você já viveu isso dentro de casa. Seu chuveiro estragou, seu filtro deu problema, a tomada da tua casa está lá pendurada, e ao invés de você pegar o cartão, pegar o carro, ir lá na loja comprar a peça certa, você pega uma coisa que está lá escondida no armário e tenta resolver com aquilo. Nada tão eterno quanto o provisório. Se resolveu, não interessa se foi feito para isso. Se está resolvendo, deixa lá do jeito que está. É como aquela faca que está lá na tua gaveta, que está lá na minha gaveta. Ela não tem ponta mais, porque eu uso ela como chave de fenda. Eu não tenho chave de fenda na minha casa, então eu vou usar aquela faca que está lá. Aí aquela faca que antes era para cortar o alimento, ela não tem ponta mais porque ela foi usada para consertar um chuveiro. Ela não tem serra mais porque ela foi usada para consertar uma tomada. E para a gente não tem o menor problema, porque tudo bem, essa faca aqui, eu tenho milhões dela, eu jogo ela fora quando ela perdeu o uso, mas a verdade é que a tua esposa não é uma faca que pode ser descartada. Você, mulher, não é um item de cozinha que vai se desgastar para fazer aquilo que não precisa fazer. Você não é um item de cozinha que pode perder a tua forma para fazer aquilo que era função de outro e não a tua. Uma coisa são casos extremos, na ausência do marido ela resolve, mas hoje existem muitas viúvas de maridos vivos. Maridos que estão dentro de casa, mas a mulher tem que se desgastar, tem que alterar a tua forma para fazer aquilo que o homem que deveria fazer não faz. Eu digo isso não apenas para o marido que não faz nada, mas para o marido que age de todas as formas reprováveis, menos como o marido que ama, que cuida e que zela pela tua esposa. E é assim que muitos casamentos estão tentando funcionar, no paliativo, no improviso. Então, mulher, quando nós falamos sobre sujeição, não estamos falando sobre essa pseudo-submissão que o mundo está falando. A submissão bíblica é uma submissão racional, é uma submissão santa, é uma submissão aos preceitos de Deus que são transmitidos a você através do teu marido. Então, qual esposa não vai querer repousar nos braços de um homem que é exatamente a tradução do coração de Deus? Qual esposa não vai querer se sujeitar a um homem que tem um caráter igual ao de Deus? Porque a resistência é a esse caráter maldoso, ou a resistência é a esse caráter displicente. Mas meu marido não é cristão, como que ele vai dar direção para o meu lar? Já que ele não é cristão, então posso ser insubmissa. E a Bíblia diz de forma nenhuma, a menos que na decisão do teu marido não crente, ele coloque em risco a tua vida, ou ele coloque em risco a tua santidade. Se a direção do teu marido coloca a tua vida em risco, ou coloca a tua santidade em xeque, a vida com Deus que você tem em risco, se a direção do teu marido te faz mentir, te faz ser desonesta, te estimula na maledicência, te induz à imoralidade, antes seja fiel a Deus. Porque Deus é quem redige a tua vida, Deus é quem dirige os teus passos. Agora existem questões que são inerentes ao ser humano. Seja o teu marido crente ou não, teu marido pode não acreditar em Deus e ele pode odiar a igreja, mas certamente ele ficaria muito mal ao vê-la criticando ele na frente dos amigos, ao vê-la criticando ele na frente dos familiares, ao vê-la você desrespeitando ele na frente de qualquer pessoa. Ele não precisa ser crente para não gostar disso, ele não precisa ser crente para se sentir desrespeitado. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, ele fala: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, que ele seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então aqui, a tua postura vai constranger esse homem que não conhece a Deus, que não obedece à palavra, e por causa daquilo que Deus faz na tua vida, ele vai ser impactado pela mensagem do Evangelho.
Avançando no verso 25, ele diz: marido, cada um de vocês ama sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Algumas pessoas podem até pensar: poxa, o papel do homem ele é muito fácil, o papel do homem está tudo certo, você não tem como colocar no mesmo peso, porque para a mulher você está falando que ela tem que se submeter ao marido, mas ao homem você tem que falar que ela precisa amar, ele precisa amar. Então quer dizer que ele só tem que ter o sentimento. É muito simples o mandamento do homem, porque ele só tem que sentir. Mas a verdade é que a régua sobe no caso do homem, porque ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aqui a gente precisa entender como esse amor se deu. Em segundo lugar, esse amor não tem a ver com um simples sentimento, esse amor tem a ver com um cuidado extremo que resulta em ações extremas. A maneira como Cristo amou a igreja foi de um cuidado extremo que precisou de uma atitude extrema. Para amar como Jesus, primeiro você precisa buscar o caráter de Jesus. Você não consegue ser como Jesus se você não replicar o caráter dele. Então a primeira coisa, homem, olhar para Jesus e falar: eu tenho que ser igual a ele. Odiar o que ele odeia, amar o que ele ama, preservar o que ele preserva, zelar por aquilo que ele zela. Então primeiro, ser como Jesus. E em seguida fazer o que Jesus fez pela igreja. No caso, ele morreu por ela. E se preciso for o marido morrer pela tua esposa. É bem provável que você, marido, tenha repensado em algum momento a forma de amar a sua esposa depois de alguns anos de casado. Muitos maridos provavelmente estão vendo nela coisa que antes não enxergavam. Muitos maridos hoje no casamento olham e falam assim: nossa, eu não conhecia esse traço da tua personalidade, então não é tão fácil te amar mais igual antes. Eu não conhecia isso aí que você tem, sabe, essa personalidade, eu reprovo isso aqui. Essa postura, a maneira como você lida com isso aqui, não cai bem no meu coração, me incomoda muito. Certamente eu não quero te amar como um dia eu te amei, porque hoje você é uma pessoa muito diferente daquela que eu conheci lá atrás. E aqui quando Paulo fala que devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja, a gente tem que lembrar que Cristo amou a igreja, que quando ele decidiu morrer pela igreja, ele já conhecia 100% do teu caráter. Jesus conhecia exatamente todos os detalhes da igreja. Jesus, quando decidiu morrer por mim e por você, nós que somos igreja de Cristo, ele já sabe o pecado que você vai cometer daqui 10 anos. Ele sabe o pecado que você vai cometer amanhã. Então quando Cristo amou a igreja, ele amou a igreja em todos os seus detalhes. Eu já sei que você vai me trair dessa forma, eu sei que você vai falhar assim, eu sei que neste momento você vai escolher o pecado e não preservar a tua santidade, eu sei de tudo isso. Mas ainda assim eu escolhi morrer por você. Muitos maridos que repensam o teu amor e a tua entrega em relação à esposa, não está amando como Cristo. Porque Cristo conhecia 100% do caráter. Nós ainda estamos conhecendo. Mas esse morrer também não tem a ver com uma simples conotação de conforto. Ele vai além, o morrer pela esposa tem a ver com a purificação do caráter dela. Porque quando Cristo morreu pela igreja, ele morreu para torná-la santa, para torná-la limpa. O versículo 27 vai falar, 26, fala que Jesus se entregou pela igreja para que ele a santificasse, tendo-a purificado com a lavagem de água pela palavra. Para quê? Para apresentar ela a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Interessante isso. Existe um motivo para Jesus morrer pela igreja. A Bíblia não diz que Jesus morreu tomado por sentimento ou por paixão profunda, mas a Bíblia diz que ele morreu para torná-la santa, para torná-la irrepreensível, para torná-la uma mulher cada vez melhor. O morrer do homem é para que a esposa se torne uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma profissional melhor, uma filha de Deus aprovada. Pô, mas isso aqui não é papel de Deus? Não é Deus que tem que transformar ela? É Deus que vai transformar ela, mas Deus vai transformar ela a partir da tua postura, do teu caráter, porque você enquanto homem, você é voz diretiva na tua casa. Você enquanto homem, você é o cabeça da tua família, então a tua função é conduzir a tua casa com base nas palavras de Deus e de acordo com o caráter dele.
A esposa vai estar submissa a você porque você é alguém que ouve o Senhor e traduz o caráter do Pai no seu proceder. E essa missão a qual nós falamos, essa submissão não tem a ver apenas com a quilometragem, ou seja, não tem a ver com quanto o homem vai andar, mas tem a ver com a qualidade daqueles que ele carrega com ele. Essa missão que o homem recebe de Deus não tem a ver com quão longe ele está indo, mas na missão ele é responsável por levar em qualidade aqueles que estão com ele. Então, se quando você conheceu a tua esposa, ela contava mentira, ela era desonesta, ela falava mal de todo mundo, agora ela não fala mais. Agora você, como um homem que traduz o caráter do Pai, é você que chega, querido, isso aqui não está legal. Aquilo ali que você falou, aquele comentário que você fez não foi bacana. Aquilo ali você precisa melhorar. Esse homem casou com ela para torná-la uma esposa melhor. Ela é sem mancha, ela é irrepreensível, ninguém fala nada dela. Esse marido leva ela a um nível superior em todos os aspectos. Essa mulher agora tem uma saúde maravilhosa, sabe por quê? Porque o marido cuida da saúde dele e leva ela junto. Esse marido investe no conhecimento acadêmico dela porque ele investe no dele. Esse marido investe no avanço profissional dela porque ele investe no dele. E esse marido, por ele ser um homem íntegro e irrepreensível, ela também é. Essa esposa agora ama a Deus mais do que ela amava quando ela estava solteira, porque ele é homem de Deus e não cansa de orar pela saúde espiritual da tua mulher. Só que o problema é que hoje a gente tem homens com um caráter completamente reprovável, e eles não têm a mínima autoridade para puxar as suas mulheres para um próximo nível. Muitas vezes o mentiroso é ele, e ela que não suporta a mentira. Muitas vezes o desonesto é ele, e ela é a pessoa correta. Muitas vezes o mentiroso é ele, o caluniador é ele, não é a mulher. Muitas vezes ele fala mal dos outros e essa mulher não gosta. Na maioria dos casos o homem não ora, morre de preguiça de vir à igreja, morre de preguiça de buscar ao Senhor de uma maneira mais profunda. E essa mulher que ele tem ama Jesus mais do que ele, ama servir a igreja. Olha a inversão de papéis, não é que a mulher não tem que fazer isso. Se você faz isso, uma esposa, você está de parabéns. Muitas vezes não são eles que chamam a família na mesa para resolver um problema, para ter conversa difícil. Pelo contrário, é a esposa que não aguenta mais e é ela que chama para conversar. É ela que bota na mesa e fala, vamos resolver porque não dá mais. Só que na maioria dos casos, toda vez que isso acontece, é como se uma parte do corpo estivesse pedindo ajuda à cabeça, mas a cabeça não reage, a cabeça não funciona. E com isso o corpo não é sarado, o corpo não é curado. Assim também o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. E aqui está o ponto-chave do casamento. Enquanto eu não olhar para minha esposa e não entender ela como parte de mim, eu sempre vou brigar para que eu seja priorizado, e eu serei indiferente quando ela for prejudicada. Porque na maioria das vezes, a dor que ela sente é causada por mim, seja na minha presença ou na minha ausência. Às vezes é causada por mim porque na minha presença eu lanço palavras duras, pesadas e sou incompreensível. Mas também na minha ausência, porque quando ela precisa de socorro, eu sou indiferente e não levo ela tão a sério. Não levo a sério as dores que ela carrega. Não leva a sério o cansaço que ela tem. E aí é como se o meu corpo estivesse pedindo ajuda e a cabeça não está reagindo. O corpo está ferido e o cabeça não reage. Enquanto eu não olhar para ela, entender ela como parte de mim, eu vou brigar para que eu seja priorizado. E o texto aqui ele é claro quando ele diz, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ao contrário, ele alimenta e cuida de si mesmo, como também Cristo faz com a igreja. Com exceção de uma pessoa que não está muito bem psicologicamente, de modo geral, você edifica o teu corpo. Você está com fome, você vai lá e se alimenta. Você está com sede, você vai lá e toma uma água. Você está precisando ficar melhor, você faz uma academia. Está precisando ficar mais aparentado, vai lá e corta o cabelo. Poxa, você ama o teu corpo.
E o que a Bíblia está falando é: aquele que ama o seu corpo precisa amar a esposa e cuidar dela, assim como faz com o próprio corpo. E existe algo que me choca muito. Enquanto eu estava estudando e preparando isso aqui, eu cheguei à conclusão de que nós, homens, nós não temos o direito de sermos reprovados por Deus no nosso casamento. Nós, homens, não temos o direito, não podemos nos dar o luxo de sermos reprovados por Deus nas nossas famílias. Porque se a gente cobra muito uma submissão de uma mulher, antes, devemos cobrar muito de nós esse amor pela esposa, como o amor de Cristo pela igreja. E em nenhum momento eu vi Jesus sendo reprovado nesse amor. Até hoje Jesus não foi reprovado no amor dele pela igreja. Até hoje Jesus não foi falho em nada para com a igreja. Mas nós somos. E nós vamos falhar. Mas o problema pior é a ausência de incômodo que nós temos diante da falha. É a indiferença que nós carregamos e que nós temos diante do erro, da falha e da nossa reprovação. Recentemente eu e a Bruna, a gente estava conversando, e especialmente nesse dia, ela estava mal emocionalmente. E aí eu cheguei para conversar e eu falei, tentando encontrar uma solução: Bruninha, acho que você precisa levantar, ora mais, lê a Bíblia mais. Ela falou assim: eu preciso da tua ajuda. Naquele momento me bateu um constrangimento tão grande, que eu falei assim: engraçado, às vezes eu estou agindo como um indivíduo que não tem uma outra pessoa, porque se ela está mal, eu preciso dar um jeito, eu preciso estar mal também. Você não tem como quebrar o teu pé e fingir que nada está acontecendo. E aí naquilo a gente foi conversar, e era uma conversa à noite. Nós falamos: Bruna, então, amanhã no outro dia, eu vou te ajudar nesse processo. Oração, nós vamos orar junto todo dia agora. Leitura da palavra, que é todo dia assim, intencional. Academia, todo dia, eu vou, então você vai também. E aí ela falou: então tá, vamos organizar o horário. Chegamos à conclusão de que para isso acontecer, tínhamos que acordar às 5 horas da manhã. Porque se a gente deixasse fazer no restante do dia, não ia fazer. Então tem que fazer antes do dia começar. Para dar tempo de chegar a tempo no trabalho, ela chegar no trabalho dela, eu cumprir minhas demandas aqui na igreja. E aí no outro dia nós acordamos, 5 horas da manhã, 5h30 levantamos. 5h30 levantamos. Você acha que foi gostoso para mim? Foi complicado. E aí eu fiquei pensando: o que é isso perto do que Jesus sofreu pela igreja? Isso não é nada. E aí eu levantei 5 horas da manhã, 5h30, fui lá, fiz o café, coloquei na mesa, chamei ela, sentamos lá. Bruninha, vamos ler aqui 1 Pedro. Lemos juntos, oramos sobre aquilo. Depois colocamos a roupa, fomos para a academia. Voltamos da academia, fomos cada um para os nossos trabalhos. Porque por mim estava tudo certo, mas eu estava esquecendo de puxar minha esposa para o mesmo nível que eu. Porque às vezes eu acho que ela é forte demais, e não que ela não seja. Mas às vezes nós achamos que nossas esposas, elas vivem muito bem na nossa ausência. Se ela viver muito bem na tua ausência, você está muito ruim, meu amigo. Ela pode até viver bem, mas eu preciso levá-la para um próximo nível. É incoerente eu fazer academia e não me preocupar com a saúde física dela, porque nós somos uma só carne. É incoerente eu esparecer a minha mente quando eu estou cansado, jogando futebol, assistindo um filme, conversando com meus amigos, e não ouvir a minha esposa nas suas piores dores, porque nós somos uma só carne. É incoerente eu ter vida com Deus e não ajudá-la no seu tempo de oração, porque nós somos uma só carne. O cabeça precisa estar atento às demandas do corpo, senão o corpo morre.
E eu gostaria de encerrar com um fato muito interessante. E para ser muito assertivo nesse fato, mais uma vez, precisei da ajuda do Dr. Marcelo, meu amigo médico. Há um tempo atrás eu estava lendo uma matéria sobre uma condição muito rara que acomete algumas pessoas, muito rara mesmo. É uma condição chamada insensibilidade congênita à dor, ou analgesia congênita. A matéria diz que é uma condição extremamente rara, nas quais a pessoa não pode sentir ou ela nunca sentiu dor física. Visto que sentir dor física é vital para a sobrevivência, a insensibilidade congênita à dor é uma condição extremamente perigosa. O distúrbio está associado a mutações no gene SCN9A, que fornece as instruções necessárias para a codificação de um canal de sódio, dependente de voltagem, chamada NaV17, que desempenha um papel significativo na sinalização da dor. Em resumo, esse setor aqui no corpo humano há uma falha, de modo que o cérebro, ele não manda o sinal de dor, então a pessoa não sente, a pessoa não tem nenhum estímulo à dor, é uma pessoa que não tem nem mesmo a percepção de temperatura, de oscilação de temperatura. E há um relato no Brasil de 2015, Marisa de Toledo, 27 anos, tem as mãos cobertas de cicatrizes e bolhas. No primeiro parto, uma cesariana, ela não precisou de anestesia. E durante o segundo nascimento de seus 3 filhos, ela pegou no sono, na hora do parto. Marisa contou que a mãe dela foi a primeira a notar que havia algo de errado. Ela diz: eu caí e bati minha cabeça, uma vez cortei minhas costas, mas eu nem chorei. Quebrei meu tornozelo quando tinha 7 anos de idade, e aí foi o médico que me falou que eu não sentia dor. Eu estava andando normal, meu tornozelo estava inchado, mas eu andei o dia inteiro. Marisa ainda tem o sentido do tato, mas o cérebro não consegue mais transmitir os sinais de perigo. Ainda não entendo nada disso, eu não sinto dor, isso não é normal. Se você sai por aí se machucando, quebrando os ossos e não sente dor, isso não é normal. Meu cérebro não manda sinais, é o que o médico falou. Uma vez, quando eu tinha 10 anos, eu estava no sítio, sentei em frente ao fogão a lenha, porque estava frio. Sentei de costas para o fogão e fiquei lá por horas. Minhas costas ficaram cheias de bolhas e queimou. Ainda não há cura para a insensibilidade congênita à dor. Os tratamentos disponíveis consistem em controlar a temperatura corporal, prevenir a autolesão e tratar problemas ortopédicos o mais rápido possível. A insensibilidade congênita à dor não tem cura, querido, mas o teu casamento tem. Tem muitos casamentos vivendo assim. O homem, enquanto cabeça, não está atento à dor do corpo, e o corpo vai se deteriorando. Vai ficando com cicatrizes, com marcas, com bolhas, com ossos quebrados, com febre e não sente nada. Tem muitos cabeças que são insensíveis à tua esposa. E como cobrar a submissão de uma mulher que está diariamente ferida, cortada, machucada, cheia de dores, de calos? Porque Cristo, como cabeça da igreja, está atento à necessidade da sua noiva. Nós, homens, precisamos estar atentos aos sinais do corpo, da esposa, aos sinais dos filhos, aos sinais do lar. Quando os sinais são ignorados, eles geram cicatrizes, geram bolhas, geram amputações. E Deus não te entregou uma esposa para que você devolvesse ela marcada ou devolvesse ela amputada. Deus te entregou uma esposa para que você possa entregá-la adornada, sem mancha, sem ruga, sem mácula. E presta atenção nisso, a insensibilidade congênita, ela não tem jeito, mas o Espírito Santo pode transformar a situação. De uma mulher que está com o coração endurecido por tanta coisa que viveu, que aprendeu e que viu, pode ser quebrantada pelo Espírito Santo, ao encontrar em casa, no teu marido, alguém que tem um coração semelhante ao de Jesus, alguém que tem um coração semelhante ao de Cristo, um homem que traduz o caráter do Pai, porque o Pai não é um agressor, o Pai não é um rude, o Pai não é um autoritário. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus que tem cuidado. Jesus, como cabeça da igreja, não ignora a dor da noiva. Antes, Ele faz de tudo para que ela seja gloriosa, para que ela seja sem mancha, sem mácula, uma esposa honrada. Presta atenção nisso, ser submisso é se entregar a alguém, e amar é se entregar por alguém. Amor e submissão são duas faces da mesma moeda.
Deus não pediu para a mulher morrer por algo, Ele pediu isso ao marido, deu isso ao marido. Ao marido é dada a missão de morrer por algo, e nesse caso a sua esposa. Deus pediu para que a mulher se submetesse. A submissão é um ato de confiança, é um ato de entrega, é um ato de desfrute, é um ato de repouso. O dever da esposa é respeitar o seu marido, e o dever do marido é merecer o respeito dela. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Leve teu pensamento a Jesus e coloque diante dele tudo que você tem vivido. Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que transforma nossas realidades. Eu quero apresentar diante do Senhor, Pai, cada casal, cada homem, cada mulher, cada solteiro, cada solteira aqui, Senhor, diante de Ti. E nós queremos pedir ao Senhor um avivamento de caráter, Pai, uma transformação de consciência, Senhor. Deus, que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela. Que nós, enquanto homens, que não temos tido a sensibilidade do Teu Espírito em relação aos nossos casamentos, que o Senhor nos desperte. Deus, que as mulheres que não têm tido a experiência que o Senhor deseja que elas tenham, Deus, que o Senhor transforme essas realidades, Pai. Que o Senhor mude a nossa vida e que sejamos exatamente aquilo que o Senhor espera de nós. Que nossas casas sejam reflexo do céu. Que nossas casas sejam reflexo do Teu reino. Reflexo de um reino de entrega, de amor, de um reino de sensibilidade, de amor, de compaixão, de virtude, de zelo, meu Deus. Pai, certamente o Senhor tem ministrado em muitos corações. O que nós te pedimos é que a Tua palavra não volte vazia, como é promessa Tua, mas que ela possa produzir em nós tudo aquilo que nós precisamos para avançar, Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.